E aí, literários, preparados para finalmente assistirem uma resenha decente do Drácula? Vamos lá! Here occurred the frightening and shocking history of Prince Dracula and the woman he loved. I have crossed oceans of time to find you. Ja, Dracula. There's a sinister, darker side to him. I find irresistible. I have never met any man with such a passion for life. He is unlike any man. What are you? Vampires do exist. This one we fight, this one we face. Can take on many forms. He is both young and old. He can appear as mist, as vapor, as the fog. And he can vanish at will. My love. The power of his evil desire has no end. You've got to go to him, and you've got to love him. She is a willing recruit and devoted disciple. She is the devil's concubine. Dragon! Join me in eternal life. Your salvation is his destruction. I want to be what you are. I want to see what you see. I want to love what you love. Take me away from all this death. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, espero que vocês estejam bem também. E hoje a gente vai conversar sobre esse clássico, né, gente? E tá escrito aqui por que é um clássico, tá justificado, já entendi por que é um verdadeiro clássico do terror. Mas antes de tudo, vamos a um pequeno preâmbulo aqui no canal, tá? Gente, assim, ó, ao contrário do que andam dizendo por aí, as más línguas andam falando, isso daqui não tem nada de machismo, não tem nada de xenofobia, não tem nada disso, tá? Nós temos duas grandes protagonistas femininas aqui, tá bom? Nós temos o Van Helsing, que é um holandês e não é um londrino, né? Porque a história se passa em Londres, né? O Bram Stoker até era irlandês, se eu não me engano, mas eu acho que viveu em Londres, né? E a história se passa lá. Parte da história, né? E nós temos outro protagonista também, que é um americano, tá? Então, assim, gente, esqueça esse papinho de machismo, esse papinho de xenofobia e essa coisa toda, tá, gente? Por favor, esqueçam isso, tá? O Drácula é muito mais do que essas bobagens que andam falando, tá bom? Posto isso, tenho mais uns recadinhos para vocês, tá, gente? Esse vídeo ele é em parceria com o Rubens, do Ler Vicia, meu amigão, né? Acredito e tenho certeza que a resenha dele vai ser tão boa quanto a minha. Já aviso vocês também, gente, que esse vídeo vai ser longo. Então, se vocês agora não têm tempo para assistir, pede para o celular avisar vocês um horário que vocês sabem que vocês vão estar disponíveis. Ou então coloquem no assistir mais tarde, enfim, tá, pessoal? Já estão avisadinhos aí, tá? E quem tem tempo para ver agora, dá um pausezinho aí, pega um vinhozinho, pega uma espumante, uma cervejinha, um chá, um chimarrão, o que quer que seja, um suquinho, porque esse vídeo vai demorar, tá? Vai ser um vídeo daqueles bem grandinhos e bem bons. Tá, pessoal? Outra coisa, mais um recadinho, deixa eu ver o que mais tá nesse preâmbulo, meu Deus. O Rubens eu já falei,
que o vídeo ia demorar também, já falei. Ai, gente, eu chego do trabalho e gravo, né? Vocês sabem como é que é aqui, não tem decorar, ensaiar, editar, vocês sabem que não tem nada disso, gente. Eu ligo a câmera e começo a falar com vocês. Então, calma aí. O que mais que eu tinha para avisar? Ah, não costumo fazer anotações, né, gente? Vocês sabem disso. Mas eu li há bastante tempo esse livro, gente. A minha memória não é lá grande coisa, então eu vou ter que consultar. Olha a minha grande anotação. Tem gente que usa cadernos e cadernos para fazer uma mini resenha. Eu fiz só isso aqui, tá, gente? Então, assim, eu vou dar uma consultadinha aqui de vez em quando, tá, pessoal? Não reparem, por favor, tá? Eu fiz isso daqui tudo com o maior carinho para vocês. Posto tudo isso, vamos à resenha. Então, assim, gente, li faz um tempo, gostei demais. Não é um livro que vai ficar como o livro da vida, né? Como foi o Frankenstein, que tá ali atrás. Mas com certeza é um clássico e merece ser lido por todos, tá? Apesar de ter sido escrito lá em 1890 e o Stoker ter terminado em 1897, a linguagem é bem simples, a gente lê fácil, a gente entende muito bem, não tem nada de complicado, tá, pessoal? E eu li esse daqui, então, da Dark Side e fiz uma comparação, gente, com essa edição aqui da Zahar. Essa edição muito bonitinha, ó, gente. Pena que é pocket, eu não gosto de livro pocket, gente. Mas essa edição tá linda. E, assim, tá super tranquila, uma tradução da outra, assim, sabe? Tá bem parecidas. Estão bem parecidas. E eu perguntei pro Rubens, né, porque ele já leu o Drácula, acho que 1 milhão de vezes, eu acho que o Rubens todo ano lê Drácula. E eu perguntei para ele se outras edições que ele havia lido também estavam assim de acordo com a da Dark Side. E ele disse que sim, que tá bem tranquila mesmo. Então, quanto a edições publicadas no Brasil, parece que tá tudo ok. Vamos lá então, gente. Eu quero falar um pouquinho do contexto em que o Drácula foi escrito, tá, pessoal? Foi na era vitoriana, que foi ali de 1837 a 1900 ou 1901, tá, gente? E esse período, eu acho que teve também a segunda onda da Revolução Industrial, se eu não me engano, tá? E nessa época, pessoal, Londres era top, tá? Eles estavam em alto desenvolvimento, produzindo muita coisa, tá? Então eles podiam se achar um pouquinho, que às vezes quem lê o livro pode pensar isso, e realmente era. É como os Estados Unidos são agora. A China caminhando meio ali do ladinho, né? Mas Londres era isso naquela época, tá? E assim, mas apesar disso, a taxa de mortalidade era muito alta, né, gente? Crianças, principalmente entre crianças, então, tipo assim, de 10 bebês, 5 morriam. Pessoas que chegavam até os 30 anos, era assim, nossa, quase que um milagre chegar nos 30, 40 anos, tá? A Rainha Vitória, por isso que era vitoriana, tá, pessoal? Ela ficou viúva nesse período. E ela começou a usar só preto até a morte dela. E várias pessoas, várias mulheres seguiram ela nesse luto. Então, muita gente nessa época usava preto, gente. E usavam preto também por conta do carvão, da fumaça, que se misturava com o fog londrino. Então, vocês imaginam um monte de gente de preto. Olha o cenário em que o Drácula foi escrito. E as pessoas de preto, claro, não iam botar uma roupa clara, uma roupa branca para ficar podre no fim do dia, né, gente? E essa época também foi a época daquelas fotos pós-mortem. Ai, que coisa mais horrível aquilo, gente, tirava as fotos com aquelas pessoas mortas. Ai, que coisa mais tétrica, né, pessoal? Fala sério. Nessa época também, os escritores ali que estavam em voga era o Oscar Wilde, que tem até uma carta dele aqui pro Bram, né, parabenizando ele pelo livro. O Arthur Conan Doyle, que também tem aqui na Dark Side. Eu vou mostrar tudo para vocês, a edição, tudo direitinho. Eu vou falar de filme também. Então, Conan Doyle também estava ali naquela época escrevendo muito. O Charles Dickens, entre vários. Então, foi um período muito rico
tá, gente? Foi um período bem próspero, né? Em plena Revolução Industrial. E a literatura, as artes, o Van Gogh também estava dentro dessa época, né? Bem interessante. Tomando meu chima aqui também. E assim, gente, tô olhando aqui minhas colinhas. E curiosidades, gente, ao contrário também do que muita gente fala, inclusive quem leu esse livro aqui da Darkseid, eu não sei, eu acho que a pessoa pulou todos os apêndices, porque quem lê tudo direitinho vê aqui que o Bram Stoker não tem assim nenhuma fonte que indique que ele se baseou no Vlad Tepes, que é o Drácula lá da Romênia, gente, aquele empalador, aquele cara terrível, né, que gostava de batalhas e tudo, aquela coisa toda, e empalava, né, os seus inimigos e almoçava lá olhando tudo aquilo. Dizem que uma vez ele colocou 20 mil pessoas empaladas e foi lá olhar a beleza que aquilo era. Então, assim, muita gente faz resenha, muita gente fala do Drácula do Bram Stoker dizendo que foi inspirado no Vlad Tepes da Romênia. Não, gente, não tem nenhuma fonte que indique isso. Inclusive acharam muitos escritos do Bram e nenhum deles ele menciona, ele faz esse vínculo com o Vlad Tepes, tá? Não tem nada a ver. E outra curiosidade também, gente, é que o romance, né, do Drácula, ele foi liberado na Romênia só em 1989, na época da queda do Muro de Berlim. Porque naquela época, gente, tinha um ditador na Romênia, eu já mencionei ele aqui num vídeo, que era o Nicolae Ceausescu. E ele dizia que o Drácula representava a decadência ocidental. Comunista ditador, né, pessoal? Então, em 89 caiu o Muro de Berlim, em 89 ele foi deposto, né? Ele saiu fora, tá? Botaram ele para correr da Romênia. Não sei nem se ele morreu, acho que ele não morreu em 89, mas enfim. E aí, em 89, então, entrou na Romênia o romance Drácula. Vocês veem, né, pessoal, há pouco tempo atrás. Os personagens, tá, gente? Outra coisa aqui que eu quero deixar bem claro para vocês, eu vou contar bem direitinho como é a história do Drácula, tá? Porque a gente assiste tanto filme, né, gente, que a história se perde. A gente acaba não sabendo exatamente qual é a história do Drácula, porque cada filme faz uma alteração, por menor que seja, e a história verdadeira se perde. Então eu vou contar direitinho, bem certinho para vocês como é que é esse romance, tá? Então, assim, começando pelos personagens. A gente tem o Jonathan, que ele é o noivo da Mina, que é o cara que vai lá pro castelo intermediar a transferência do Drácula da Hungria, se eu não me engano, para Londres, tá? A gente vai ter também a Lucy, que é a amiga da Mina. A gente vai ter o Arthur, que é o noivo da Lucy. A gente vai ter o Dr. Seward, que é amigo deles também. A gente vai ter o Van Helsing, que é o que vem da Holanda para ajudá-los na luta contra o Drácula. E a gente vai ter também o Quincy, que é um amigo deles, americano também, tá? Vamos ao romance. Vamos lá, gente. A história começa, então, ele é um romance, gente, através de cartas e entradas de diário. Basicamente isso. Então, tem muita carta trocada entre todos os personagens e tem muita entrada de diário de todos os personagens também. Então, a nossa visão é através desses escritos deles, tá? Começa com o Jonathan indo, então, no castelo do Drácula para fazer essa transação. O Drácula, ele quer ir para Londres, ele quer sair da Hungria e ir para Londres. Por que ele quer ir para Londres? Porque em Londres está aquele fervor cultural, muita gente, muito desenvolvimento, e ele quer ficar camuflado entre as pessoas. Por quê? Porque ele quer chupar muito pescocinho.
Porque ali onde ele tá já é um lugar meio pequeno, as pessoas já estão temendo o castelo do Drácula porque sabem que tem coisa ruim lá. Por isso que ele quer sair. Então o Jonathan vai para lá e nessa ida ele vai passando por várias aldeias, né, condadinhos, e todo mundo vai desejando boa sorte, sabe? Abençoando ele, benzendo, enfim, né? Tudo meio apavorado. E ele acha aquilo meio estranho, mas vai. Chega lá no castelo do Drácula, ele vê que não tem, assim, empregados, não tem ninguém, é só o Drácula. E o Drácula é bem estranho, assim, né? Ele que faz tudo, se ausenta durante o dia. Mas tudo bem, né? O Drácula convence ele a ficar ali alguns dias para ensiná-lo os modos londrinos. Porque o Drácula quer falar como um inglês, o Drácula quer se comportar como um verdadeiro inglês. Para quê? Para ficar bem camufladinho, né, pessoal? E poder chupar tudo que é pescocinho que ele quiser. E ele vai convencendo o Jonathan a ficar lá. E o Jonathan fica quase um mês, pessoal. E a gente vai sabendo tudo bem direitinho, assim, as datas, pelas cartas, pelos diários. E o Jonathan vai ficando lá. E nisso, situações muito estranhas começam a acontecer. O livro tá recheado de erotismo, tá, gente? O livro, eu acho que esse livro ele foi bem avançadinho até pra época, viu? Foi sim, porque as personagens femininas são muito avançadas, assim, pra época. Tem essa carga erótica, sim, claro que não é nada escancarado, mas tá tudo implícito ali. Depois eu vou ler vários trechinhos para vocês vão entender o que eu tô falando. Então começam a acontecer essas situações no castelo, o Jonathan já começa a ficar apavorado e vê que ele é um prisioneiro. E o Drácula faz o quê? Vaza e deixa o cara lá, prende o cara no castelo, o cara não consegue sair de lá. E o Drácula vai de navio, né, aquelas caravelas antigas, para Londres. No meio de caixas com terra, porque tem que ter a terra da terra dele, digamos assim, da Hungria, tem que estar no lugar que ele vai para ele dormir. E esse Drácula aqui, gente, ele se transforma em tudo. Ele se transforma em lobo, ele se transforma em morcego, ele se transforma em névoa. É bem legal as transformações do Drácula, tá, gente? Então ele vai para Londres, né? Alguns filmes têm essa cena do navio indo, que é muito interessante. Eu vou indicar uns filmes aqui para vocês também. E o Drácula vai para Londres. Chegando em Londres, o Drácula ataca a Lucy. Sim, ele faz a primeira vítima dele, que é a Lucy, amiga da Mina. E a Mina é a próxima vítima, porque ele ataca a Lucy e ele consegue matar a Lucy, gente. Gente, spoiler, eu disse pra vocês que eu vou contar a história toda direitinho, né? Fala sério. E aí a próxima vítima se torna a Mina, ele começa a perseguir a Mina. E então o Jonathan consegue sair do castelo, voltar para Londres, tá? Porque ele vai para um convento, um lugar lá que cuidam dele, umas freiras, e mandam cartas para Mina, dizendo que ele tá lá, que alguém tem que ir lá buscar ele, porque ele tá muito doente. E ele tá completamente loucaço, né, pessoal? Tá assim, perdidão, enlouquecido com aquele monte de loucura que ele viu dentro daquele castelo. E aí, então, ele volta com a Mina para Londres, ali onde eles moram e tudo. A Lucy já se foi. E então, mas antes da Lucy morrer, eles chamam o Van Helsing, que é da Holanda. E o Van Helsing é, assim, um personagem peculiar, ele é muito legal, gente. Ele fala errado, assim, e é até engraçado, porque ele é um homem muito culto. Ele tem não sei quantas formações, ele é cientista, ele fala não sei quantas línguas, mas ele não fala certo o inglês, é engraçado isso. Ele comete vários erros, assim, na pronúncia não, mas no modo mesmo de falar, conjugação de verbo, esse tipo de coisa. E é meio estranho, né, para um cara tão inteligente, tão culto, cometer esse tipo de erro. Mas enfim. Ele é um personagem muito legal, muito interessante. E então eles se juntam, né? O Van Helsing vem para tentar descobrir o que está acontecendo com a Lucy. Eles descobrem, então, que tem um vampiro, né? Que está atacando. No começo demora muito para o Van Helsing abrir o jogo, né? Porque as pessoas não vão acreditar, né, gente? Fala sério. Um homem, morcego, lobo, névoa, chupando o pescocinho de tudo que é mulher.
Só mulher ainda, né? Então, chega um ponto que ele abre o jogo, diz o que aconteceu, a Lucy já está morta e todos eles então passam a perseguir o Drácula, a querer matar o Drácula, tá, gente? É um romance bem longo, tem 500 e poucas páginas essa edição da Dark Side, mas a história é mais ou menos essa, tá, pessoal? A história bem certinha é assim. Os filmes alteram os personagens. A mina, ela é muito avançada, assim, pra época, sabe, gente? É muito interessante. A Lucy também é avançadinha, porque ela é muito despachada com os homens. Tem 3 caras que querem ficar com ela, então ela escolhe ali um deles, sabe? Não sei se o Seward é um dos caras que é afim dela, mas eu acho que é. O Quincy, o Arthur e o Seward. Então são os 3 que se juntam ali como amigos pra matar o Drácula, claro. A Lucy era a amada deles, eles ficam putos e querem acabar com a raça do Drácula. E o Jonathan também, porque ele tava chupando o pescocinho da mina. Então eles estão tudo por aqui do Drácula, tá, gente? Essa é a moral da história. Eu vou mostrar a edição pra vocês, tá, gente? Quanto aos filmes, eu anotei aqui alguns filmes que eu assisti, tá? Eu vou falar pra vocês os mais interessantes, tá, gente? Porque tem muita porcaria que fizeram. Ai, olha. Deus me livre. Aí, vamos lá. O de 92, então, né, gente, que eu assisti do Coppola, ou do Coppola, né? Ele tá fiel, tá, gente? Eles meteram ali um romance, tipo, Amor Além da Vida, que não tem no livro, né? Mas colocaram ali, eu acho que... Não sei por que fizeram isso. Ai, mas enfim... Filme, eles fazem esse tipo de coisa, né, gente? Então, eu assisti o Drácula de 92. Tá fiel, apesar desse romance, ele tá bem fiel, tá, pessoal? Eu assisti o Drácula de 1931 com Bela Lugosi. Muito legal também, gente. Preto e branco, muito bacana mesmo. Eu assisti também o de 58, que é o Vampiro da Noite, com o Peter Cushing e com o Christopher Lee. Bem legal também. Eu assisti o de 66, que é o Príncipe das Trevas, que é com o Christopher Lee. Eu assisti o de 1970, que é o Conde Drácula, que é com o Christopher Lee também. Eu assisti o de 79, que é com o Frank Langella, ou Langella, para alguns também. Lindo esse filme, gente, a filmagem é muito legal, a cena do navio chegando em Londres é incrível, pessoal, um filme bonito, gostei mesmo. Eu assisti o de 68, que é o Perfil do Diabo, com o Christopher Lee também. E, gente, eles viajam, né? Esses aqui até que estão fiéis, tá, gente? Mas eu assisti um de 1972. Olha o nome que saiu no Brasil, gente. Drácula no Mundo da Minissaia. Ai, gente, que é isso? Como é que me coloco esse título? Em inglês não é assim, eu esqueci, pessoal. Eu peguei só a tradução que veio aqui pro Brasil, mas não tem nada a ver com Drácula no Mundo da Minissaia. Até que é um filme legalzinho, mas não tem nada a ver com a história do Drácula mesmo, tá, gente? É outra história, tá? Mas eu assisti também. E foram esses os filmes, então, tá, gente? Os mais bacanas, assim, que eu vi. Tem uma produção da BBC que é dividida em 2 partes. Até o Rubens conseguiu pra mim, mas eu ainda não assisti. Ele disse que é a mais fiel que tem do romance. Eu ainda vou assistir, tá, gente? Então aqui, vou mostrar um pouquinho do livro pra vocês, tá? Tá linda, gente, essa edição. E assim, dessas edições da Dark Side que vem com um apêndice, que vem com um monte de coisa, eu acho que o mais interessante foi a do Drácula. Tem muita coisa legal aqui que dá para tirar proveito realmente, tá? Então, é a edição comemorativa, tá, gente? O Drácula, quando saiu em 1897, foi numa capa amarela, assim, até meio parecida com essa aqui. Ó. Tá lindo, né, gente? É 500 e poucas páginas, a letra pequena. A Dark tá de parabéns. Tá muito legal mesmo.
Gente, que vídeo longo, eu avisei vocês. Tá? Então, são 27 capítulos, tá, gente? Só da história. E aí tem mais aqui, ó. Tem uma apresentação do Drake Stoker, que ele é o sobrinho bisneto do Bran, uma coisa assim, tá, pessoal? Ele é um parente, assim, um pouco distante, não chega a ser, assim, neto, ele é sobrinho neto, uma coisa assim, não me lembro agora. Aí a gente tem uma introdução bem legal, gostei da introdução, eu acho que ela foi bem, assim, bem explicativa, sabe? Elucidativa. E eu vou ler um pedacinho aqui pra vocês, gente, de uma coisa bem interessante, porque muita gente acha que o Drácula nasceu com o Bram Stoker, e não foi, gente. O Drácula, ó, é uma história bem mais antiga, essa coisa de vampiro, tá? E aqui fala, tem bastante nota de rodapé, tá, gente? Bem legal. Então aqui, ó, tem o Carmilla, que eu ainda não li, tem que ler, que é do Sheridan Le Fanu, e é de 1872. Então, vocês vejam, quase aí 20 anos antes do Drácula, tá? Que é essa história de vampirismo, tá, gente? Aí vai ter aqui também um poema, Christabel, do poeta inglês Samuel Taylor Coleridge, tá? Esse foi escrito em 1797, mais antigo ainda, 100 anos. E aí, pessoal, vamos ter também um conto, eu acho, que é do John Polidori, que é o Vampiro, 1819. Então, bem antes já, né, do Drácula, do Stoker, então já tinham essas outras publicações, tá? E esse daqui, se eu não me engano, do John Polidori, ele fez o Vampiro junto com o Frankenstein da Mary Shelley, que eles se reuniram numa cabana, assim, numa noite de chuva, e como eles não tinham o que fazer, era o Polidori, era o Lord Byron, era a Mary Shelley e tinha acho que mais uma pessoa. Eles combinaram de fazer uma história de terror. E a Mary Shelley fez o Drácula, o Polidori fez o Vampiro, e eu acho que só esses dois que fizeram realmente uma história de terror. Legal, né, gente? Bem legal. As curiosidades. Daí eu vou ler um trecho aqui, pessoal, de outra coisa para vocês que eu achei interessante sobre o romance, uma análise, tá? Quem fez essa análise aqui foi um antropólogo. Eu vou ler um pedacinho para vocês, tá? Do que ele achou do romance do Drácula. Essa questão do erotismo que eu falei para vocês e tal. O romance já foi descrito por um antropólogo como luta de vale-tudo incestuosa, necrófila, sádica, oral e anal. Não tá tudo isso explícito aqui, né, gente? Bem capaz. Mas dá a entender, sim. Dá. Pior é que dá, gente. Eu acho que foi um livro bem avançadinho pra época. Esse antropólogo é o Maurice Richardson, tá? E aí tem um outro aqui que é um expert em Drácula, que ele diz o seguinte: submetido a minucioso exame, o romance sugere sedução, estupro, necrofilia, pedofilia, incesto, adultério, sexo oral, grupal, menstruação, doença venérea e voyeurismo. Esse daqui é o Clive Lauderdale, tá? É o que eles acharam do romance do Drácula. E até dá para tirar essas conclusões mesmo, tá, gente? Mas tudo de uma maneira muito sutil. Nada de... não tem palavrão, não tem nada direto, não. E aí eu quero ler mais um pedacinho que tem aqui na introdução sobre essa coisa do feminismo, das personagens, porque aqui tem aquela coisa, gente, super protetora dos homens com as mulheres. Não quer dizer que as mulheres sejam inferiores aos homens, pelo amor de Deus. Eu queria que o mundo tivesse cheio de homens assim, que super protegessem as mulheres, que tivesse zelo com as mulheres, que cuidassem das mulheres. Um cuidado, um carinho todo especial com elas. É isso que tá aqui no livro. E aí o pessoal já abre uma goela enorme dizendo que é machismo, não sei o quê. Nada a ver, tá? Nada a ver. E aí na própria apresentação diz o seguinte: o mesmo Stoker que,
por meio de Van Helsing, pontua que a inteligência de Mina se deve ao seu cérebro de homem, e ele fala isso mesmo no romance, mas não é de uma maneira depreciativa, tá, gente? E cá pra nós. Vocês vão negar que o homem é mais racional e a mulher é mais emotiva? A gente não é assim, gente. Os homens não são geralmente mais racionais e as mulheres mais emotivas. Poxa vida! Por favor, isso é real, é a verdade, é a vida. Nós somos assim e os homens são assim também. Não estou aqui generalizando, tá? Eu sei que tem suas exceções e tudo, mas de uma maneira geral pessoal. Eu até sou muito mais racional do que emocional. Mas eu sei que a real é assim, a maioria das pessoas, homem e mulher, tá? Mas vamos voltar aqui. A inteligência de Mina se deve ao seu cérebro de homem, defende na fala de Lucy uma liberdade feminina, que francamente não possuímos até hoje. Bram Stoker foi celebrado por criar personagens ousados, que questionaram a rigidez dos papéis sociais impostos em sua época. Ele não só criou, mas deu voz a memoráveis personagens femininos. Enquanto o personagem título está engessado em uma caracterização que pouco permite a profundidade da ambivalência, as personagens femininas são ricas em contradições e defendem de maneira incontestavelmente vigorosa e destemida suas crenças e suas emoções. E aí, vão dizer o quê? Que é machismo? Que tem machismo aqui? Não. Por favor, tá? Vamos combinar. Vamos combinar. E aí, gente, os trechinhos que eu queria ler para vocês, eu acho que são esses, tá? Tem um outro trecho aqui, gente, que enquanto a Lucy tá doente, e aí essa coisa de estar subentendido o erotismo é aquela coisa toda ali que eu li para vocês agora há pouco. A Lucy tá doente e ela precisa de transfusão de sangue, tá? Então, 4 homens doam sangue para ela. Todos os personagens fazem isso. Então, é o Jonathan, o Van Helsing, o Quincy e o Arthur. Eu acho que são esses, tá, pessoal? Mas 4 homens doam sangue para ela. Então, o Arthur, o noivo dela, todo felizinho que tinha doado sangue para ela, e ele meio que, isso sela a nossa união, uma coisa assim, tá? E aí, tá assim, ó. Exato. E não disse que transfusão, isso o Van Helsing falando. E não disse que transfusão de sangue faz Lucy sua esposa? Bastante. Mas aí está o problema, amigo John. Esse é o Van Helsing falando, o outro ali era o John. Aí o Van Helsing diz, bastante, mas aí está o problema, amigo John. Se transfusão une matrimônio, e os outros? Claro, os outros 3 que doaram sangue para ela. Haha! Se for o caso, então doce donzela é polígama. E eu, com uma mulher insana que, embora morta para mim, permanece esposa por leis da igreja. Eu, marido fiel dessa pobre esposa, sou bígamo, porque a esposa dele é falecida. Mas de acordo com a igreja, eles têm essa união e tal, né? E ele então trairia a mulher dele porque ele também doou sangue para Lucy. Então vocês veem como é sutil, não tem nada de explícito aqui. Mas já sugere, né, por essa fala do Arthur, que é minha esposa porque eu doei o meu sangue para ela. Mas outros 3 homens doaram também, então como é que fica? Então o livro é assim, tá, gente? E aí tem aquela introdução ali, aí começa os 27 capítulos e nós vamos para o final, pessoal. E aí aqui no final tem um conto que alguns dizem que foi tirado do romance do Drácula, tá? Fala isso aqui, que pode ter sido extraído, o Drácula quis tirar. Deixou o romance então menor e tirou esse conto. Onde é que tá? E ele tem um monte de... Eu não gostei muito das gravuras aqui, tá, pessoal? Ele é cheio de desenhos assim, ó. Mas eu não achei muito bacana, não gostei. E aí, deixa eu vir aqui. Ai, gente, é tanta coisa que eu até me perco aqui. Deixa eu ver, 421.
421. A gente vai ter o conto, um continho solto aqui. Aqui o Hóspede de Drácula também. Aí a gente vai ter resenhas, entrevistas e cartas, que é onde eu mencionei para vocês que o Oscar Wilde manda carta para ele, que o Conan Doyle manda carta para ele também. Aqui tem resenhas de jornais da época, jornais, revista da época, Daily News, Daily Mail, meia-noite aqui. O que mais que a gente tem? As cartas, aqui uma mulher mandando uma carta para ele, que eu esqueci quem ela é, mas ela é conhecida. Aqui o Conan Doyle mandando uma carta também. Tá bem caprichada, gente. Essa edição aqui eu gostei desses apêndices. Ó, o Oscar Wilde. Tá. Daí tem um pós-fácil decodificando Drácula. Nós temos também aqui A Sombra do Vampiro, que é falando um pouquinho mais daí da filmografia, tá, gente? Dos filmes. Tá bastante rico aqui esses apêndices. A Sombra do Vampiro. E aí vai ter aqui os filmes mencionados, a bibliografia, o que é a enciclopédia britânica, o que é o Drácula. Bem legal mesmo, bem criativo, sabe, pessoal? Aqui a gente vai ter aqui, ó, uns escritos dele mesmo, do Bram, tá? E por fim, tem muita coisa dele escrita aqui. Por fim, a gente vai ter as fotos aqui, as fotografias dos filmes. Eu não vi o Nosferatu de 22, pessoal, mas eu vou assistir. Eu quero ver. O Bela Lugosi. Adoro ele, adoro os filmes dele. Aqui o Christopher Lee, eternizado como Drácula, né, pessoal? Aí tem aqui o Charles Baudelaire com um poema, O Vampiro, de 1887. E é isso. Bem legal, né, gente? Resenha gigante, meu Deus, eu nunca fiz um vídeo tão comprido. Meu Deus do céu, espero que vocês tenham gostado. Tá, gente? Então leiam sem críticas, sem essa coisa de politicamente correto, machismo, xenofobia. Gente, esqueçam isso, não tem nada a ver. E mesmo que tivesse, pessoal, é um contexto totalmente fora da nossa época. Era outra história, eram outros 500, tá, gente? Fica a dica, então, do Drácula. Aquele dali também pequenininho da Zahar tá bem de acordo com o que tá aqui, a escrita, né, a tradução. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, deixa o like aí, me sigam nas redes sociais, assistam o vídeo do Rubens, que eu tenho certeza que tá incrível, e a gente se vê no próximo vídeo. I am Dracula. A moment ago, I stumbled upon a most amazing phenomenon. Something so incredible, I mistrust my own judgment. Look. Dracula. The very mention of the name brings to mind things so evil, so fantastic, so degrading. You wonder if it isn't all a dream, a nightmare. Rats. Rats. Thousands. Millions of them. But no, this is no dream. This is Dracula, the original terrifying story of a maniac and a man who lived after death, lived on human blood, took the form of a vampire bat, and lured innocent girls to a fate
truly worse than death. Dracula? Oh, what's he done to you, dearie? Tell me. He came to me. He opened a thing in his arm, and he made me drink.